O quanto você sabe sobre o profeta Samuel? Teste agora o seu conhecimento com este quiz bíblico de 12 perguntas. Cada pergunta tem 3 opções, mas apenas uma está correta. No final, você saberá o quanto realmente conhece a palavra de Deus. Inscreva-se no canal e venha com a gente nesse desafio. Pronto? Vamos começar! Pergunta 1. Quem era a mãe de Samuel? A. Ana. B. Noemi. C. Raquel. Tempo. Resposta correta opção A. Ana. E ela disse: Ah, meu senhor! Vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 26 e 27. Pergunta 2. O que Ana fez com Samuel depois de desmamá-lo? A. Levou-o ao templo e o entregou ao Senhor. B. Deixou-o com seu pai Eucana. C. Levou-o ao deserto com Elias. Tempo. Resposta correta opção A. Levou-o ao templo e o entregou ao Senhor. E, havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era o menino ainda muito criança. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Pergunta 3. Quem era o sacerdote que criou Samuel no templo? A. Moisés. B. Arão. C. Eli. Tempo. Resposta correta opção C. Eli. Então, Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Pergunta 4. O que Deus disse a Samuel quando o chamou pela primeira vez à noite? A. Não temas. B. Samuel, Samuel. C. Eu sou teu Deus. Tempo. Resposta correta opção B. Samuel, Samuel. Então, veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Pergunta 5. Como Samuel reagiu ao ouvir a voz de Deus pela primeira vez? A. Correu ao altar para orar. B. Escondeu-se. C. Foi até Eli pensando que era ele quem o chamava. Tempo. Resposta correta opção C. Foi até Eli pensando que era ele quem o chamava. Então, correu a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 5. Pergunta 6. Que mensagem Deus deu a Samuel sobre a casa de Eli? A. Seriam abençoados para sempre. B. Que seriam julgados para sempre. C. Que seriam perdoados. Tempo. Resposta correta opção B. Que seriam julgados para sempre. E eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem sabia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e não os repreendeu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Pergunta 7. Como Israel reagiu ao saber que Samuel era profeta do Senhor? A. O rejeitaram. B. O temeram. C. Reconheceram-no como profeta do Senhor. Tempo.
Resposta correta opção C. Reconheceram-no como profeta do Senhor. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Pergunta 8. O que Samuel fez quando Israel pediu um rei? A. Alegrou-se. B. Irmou-se e orou ao Senhor. C. Fugiu do país. Tempo. Resposta correta opção B. Irmou-se e orou ao Senhor. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Pergunta 9. O que Deus respondeu a Samuel sobre o pedido do povo por um rei? A. Repreenda-os. B. Ouve a voz do povo. C. Não lhes deis ouvidos. Tempo. Resposta correta opção B. Ouve a voz do povo. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Pergunta 10. Quem foi ungido por Samuel como o primeiro rei de Israel? A. Saul. B. Davi. C. Salomão. Tempo. Resposta correta opção A. Saul. Então, tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, porventura, te não ungiu já o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Pergunta 11. Por que Samuel anunciou o fim do reinado de Saul? A. Porque ele roubou a arca. B. Porque mentiu ao profeta. C. Porque desobedeceu a Deus. Tempo. Resposta correta opção C. Porque desobedeceu a Deus. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já o Senhor te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. E pergunta 12. Onde morreu Samuel? A. Jerusalém. B. A Ramá. C. Hebrom. Tempo. Resposta correta opção B. Ramá. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Parabéns por concluir esse desafio. Quantas respostas corretas você acertou? Escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar um gostei para mais desafios bíblicos. Até o próximo vídeo.